Prontinho, iniciada a gravação. Dessa aqui é a nossa segunda aula de estágio, né? Estágio supervisionado de gestão escolar e não escolar. O estágio, pessoal, ele não tem 4 encontros, não é? Ele só tem 3 encontros previstos. Então, esse encontro de hoje é o penúltimo encontro antes de nós finalizarmos a nossa disciplina. Então, é muito importante, eu respondo muitas dúvidas pelo Tira Dúvidas, né? O Tira Dúvidas do estágio é o campeão de audiência. Então, é muito importante que vocês aproveitem esse momento, tá certo? Para tirar toda e qualquer dúvida relacionada ao estágio, tá bom? Então, eu vou passar aqui em linhas gerais por todas as etapas de realização do estágio, só para a gente relembrar, né, para a gente rememorar todas aquelas orientações que foram dadas lá na nossa primeira aula, que já faz muito tempo. E aí depois eu abro então para vocês colocarem as dúvidas de vocês. Bom, estamos trabalhando com o estágio de gestão. Comparando o formato desse estágio com os outros dois, que muitos de vocês já fizeram, a gente tem uma diferença básica, que é o fato de que não se trata este estágio de gestão de um estágio de docência. O que isso significa? Não é um estágio que vocês devam realizar no contexto da sala de aula, tá certo? Os estágios de docência, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, vocês tinham que acompanhar atividades do professor, não é? O estágio de gestão, não, né? O estágio de gestão, vocês têm que acompanhar a atividade do gestor. Seja esta atividade realizada no contexto escolar, o que caracteriza a gestão escolar, ou no contexto não escolar, que caracteriza a gestão não escolar. A organização do nosso estágio no AVA, ela traz primeiro o estágio escolar, e aí tudo que diz respeito ao estágio de gestão escolar está colocado primeiro, não é? Então, vem o módulo 1 com as orientações gerais, depois o módulo 2, que traz o conhecimento da proposta do estágio supervisionado, na formação, né, pedagógica de gestor, tanto escolar quanto não escolar. Então, a gente tem os 2 primeiros módulos gerais, tratando tanto do espaço escolar quanto do espaço não escolar. A partir do 3º módulo, a gente já tem a distinção daquelas atividades e, consequentemente, da indicação de todos os documentos e fichas que precisaram ser entregues no âmbito da gestão escolar. E aí a gente tem a biblioteca deste módulo, contendo todos os documentos e fichas disponibilizados para vocês, seguindo dos ícones de envio da tarefa. Então, todos os ícones de envio precisam ser utilizados para que vocês encaminhem a atividade e pontuem nela, ok? Então, a gente tem a carta de aceite do estágio, a carta de apresentação do estágio, e aí eu vou reiterar uma dúvida que eu tirei no inicinho lá, aproveitando a nossa aula de gestão, não é? Em relação a isso. Se vocês voltarem no nosso material de apoio e também nos vídeos educativos, vocês vão ver a menção de um documento que não aparece aqui, que é o documento da solicitação da carta de apresentação, né? Então, em formatos do estágio de semestres anteriores, a gente tinha a solicitação da carta de apresentação,
seguida do envio da carta de apresentação por mim, professora orientadora do estágio. E o terceiro, o envio da documentação referente à carta aceite, que é aquele documento que sinaliza que a instituição aceitou vocês como estagiário e se compromete com acompanhamento, com supervisionamento dessa atividade, tá? Então, como o AVA sofreu uma alteração e eu e a Flávia, que ministramos as disciplinas de estágio, optamos por otimizar o processo para não ficar dependendo de nós, professoras, o início da atividade do estágio, né? Então, a gente retirou a solicitação da carta de apresentação, né? E demos mais autonomia para vocês editarem essa carta de apresentação, que já consta a nossa assinatura eletrônica, para que vocês pudessem, vocês mesmos, preencherem os campos e levarem a carta para começar o estágio no momento em que fosse possível para vocês, ok? Mas aí, como o AVA já tinha uma organização prévia, né, de campos de envio de documento, foi mantida aqui o campo com a carta de apresentação, que, na verdade, não tinha necessidade de ser entregue para nós, uma vez que ela fica na escola. Então, como esse campo foi criado e tem atribuída a essa entrega uma pontuação, não é? A gente vai ter este cuidado de postar aqui a carta de apresentação. A carta que vocês editaram e levaram para a escola. Vocês põem uma cópia dela aqui, né? Emite um arquivo, salva e põe aqui. Porque essa entrega vale 2 pontos, não é? Se a gente não colocar, se vocês deixarem de colocar algum desses documentos, aí vocês perdem a pontuação, ainda que vocês digam, Grazi, eu não coloquei, mas eu levei a carta para a escola, porque é para lá que ela tem que ir. Eu não consigo atribuir nota se a entrega não tiver ocorrido. Entenderam? Então, isso foi sinalizado, graças a Deus, por vocês, né? Vocês pontuaram, fizeram essa observação para mim. Eu estava aqui, como o meu AVA é de professor, às vezes tem alguma diferença na organização e na forma como eu vejo. É diferente como a forma que vocês, estudantes, veem, né? Em alguns momentos. Então, foi ótimo esse diálogo, e aí eu já entendi, né, como que foi essa reorganização, até para, no próximo semestre da oferta da disciplina, a gente conseguir cercar isso, né? E aí eu posso suprimir a entrega deste documento, porque ele faz sentido para a escola e não para mim, né? Enfim, isso dito, pessoal, seguindo aqui a organização do nosso AVA, a gente tem, então, todas as ações relacionadas à gestão escolar, né? E aí eu chamo a atenção para um documento específico que só tem na gestão escolar, que é a proposta de ação, não é? Nesta proposta de ação, vocês terão que desenvolver no formulário próprio, né? Tem um documento padrão em Word, editável, para vocês preencherem os campos que estão sugeridos nesse documento, tá certo? E aí, não vão ser consideradas atividades encaminhadas em outro formato, tá? A gente precisa que vocês respeitem a estrutura e componham os elementos que foram sugeridos nesse plano de ação, tá bom? Então, o que consiste esse plano de ação? Ele é um quadro devidamente estruturado e intitulado Proposta de Ação no Processo de Gestão Escolar. Então, eu tenho os elementos obrigatórios que compõem a estrutura desse plano, numa coluna, e a descrição dessa estrutura numa outra coluna. Então, são os seguintes pontos para serem considerados e desenvolvidos na estrutura. Uma introdução,
uma breve descrição com análise de atividades observadas no espaço, a proposta de ação e as considerações finais, finalizando com as referências bibliográficas que precisam ter em toda a elaboração acadêmica, né, pessoal? Isso é uma dica para todos aqueles registros, seja uma tarefa dissertativa, não é? O próprio relatório de estágio. É importante que, ao final, vocês tragam as referências bibliográficas, porque nós estamos falando de um trabalho acadêmico, né? E a elaboração acadêmica, ela precisa ter um rigor, né? Um rigor científico, um rigor em relação à escrita, por isso a exigência da norma culta padrão, e, obviamente, as referências bibliográficas, porque são as fontes onde vocês buscaram fundamentação para o que vocês estão escrevendo. Então, esse rigor acadêmico precisa ser observado na entrega das atividades dissertativas, tá bom? Então, vamos lá agora, pormenorizando a explicação de cada uma dessas estruturas que compõem o plano de ação. Como eu disse, é uma proposta de ação. Diante do tempo de realização do estágio, a carga horária presencial do estágio, por ser muito curta, acaba inviabilizando a realização da intervenção, como aconteceu nos estágios de docência. Vocês tiveram que ir lá elaborar um plano e aplicar esse plano, né? Aqui na proposta de ação, não. Vocês têm que propor. Não existe a obrigatoriedade de desenvolver, tá bom? Então, primeira coisa, considerando o dia a dia da observação, vocês vão trazer um contexto, né? Uma introdução para mim. Nessa introdução, vocês vão, de forma muito breve, dizer do que está sendo observado, né? Do que se trata a observação no âmbito da gestão escolar, né? Vocês vão trazer em linhas gerais e de forma muito sintetizada esse contexto. A partir desse contexto, não é? Vocês vão descrever de forma analítica o que tem sido observado nesse espaço. E aí, a dica de ouro é vocês trazerem aqui situações problema que vocês tenham observado na condução da gestão daquela escola, não é? Então, pode ser a partir da observação que você fez de uma intervenção do diretor junto aos estudantes, pode ser a condução de uma reunião pedagógica, pode ser um atendimento à família, não é? Pode ser o acompanhamento ali de atividades administrativas corriqueiras do dia a dia da escola, ou até mesmo a supervisão de atividades pedagógicas. Vocês podem optar por trazer qualquer coisa, desde que vocês privilegiem aquilo que chamou a atenção, né? Aquilo que chamou a atenção e que possa ser base para uma proposta de ação. Por exemplo, observei a gestão na realização de uma reunião de professores. E aí ali vocês viram que a condução poderia ter ocorrido de forma diferente, o diretor ou o pedagogo perderam muito tempo lavando roupa suja e não utilizaram aquele espaço como um espaço rico, formativo. E aí vocês propõem, a partir disso, uma intervenção. Se coloquem no lugar daquele profissional, né? E pensem diferente, para propor uma ação mais assertiva para solucionar aquela situação, problema que vocês observaram e que chamou a atenção de vocês, ok? Aí vocês vão compor a proposta de ação, tá certo? Por fim,
vocês trazem as considerações finais. Aí vocês podem evocar, não é? Referenciais que estão colocados lá na nossa disciplina de gestão escolar para fundamentar a ação do gestor, né? A importância, como que essa atitude desse gestor contribui para a melhoria do espaço escolar, contribui para a melhoria dos processos de aprendizagem, não é? E aí vocês compõem essas considerações finais. E trazem, por fim, as referências bibliográficas, que basicamente devem ser o nosso material de apoio e algum outro texto, se for o caso, que você pesquisou, que você leu, né? Um vídeo que você assistiu, algum outro conteúdo que você consultou para fundamentar a sua proposta. Vamos supor que você tenha vivenciado lá uma intervenção da equipe gestora da escola no âmbito da educação especial. Aí, para você pensar algo assertivo ali, você buscou leituras, né? Você foi lá na disciplina de educação especial inclusiva, você leu um artigo da Nova Escola que traz prática pedagógica, enfim, aí isso tudo você traz para suas referências bibliográficas. Tá bem? Então, basicamente, essa é a estrutura da nossa atividade, plano de ação, que só está colocada no âmbito da gestão escolar. A gestão não escolar não tem plano de ação. Ok? Até aqui tudo certo? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida em relação ao plano de ação, agora a hora é agora, pessoal. Vamos lá? Posso seguir? Então, vamos. Seguindo, então, a atividade do plano de ação é só para gestão escolar, então, como eu disse. Aí depois vem a ficha de frequência do estágio, que é aquela fichinha onde vocês preenchem dia a dia, né? Hora de entrada, hora de saída e a atividade desenvolvida ou observada. E o supervisor do estágio, que no caso é o profissional da escola que acompanhou vocês, né, o gestor, ele assina endossando a presença, né, e a ação de observação que vocês desenvolveram lá. Isso feito, a gente agora sim passa para o estágio de gestão não escolar. Pessoal, primeira coisa a ser considerada no estágio de gestão não escolar. Vocês vão procurar uma instituição diferente da escola, onde estejam previstos, né? Onde estejam previstas atividades pedagógicas. E aí esses espaços podem ser muitos. Eu coloquei uma lista de sugestão de lugares para vocês aqui no nosso Notícias e Avisos, né? Eu selecionei alguns espaços que nos últimos anos têm concedido estágio para os estudantes da FUMEC, mas tem outros tantos, tá certo? O que é premissa? É obrigatório que no espaço escolhido por você tenha o pedagogo. Grazi, eu encontrei um lugar que tem, né, uma equipe de RH e tal, e eles fazem um trabalho com projetos, eles organizam formações, mas tem um psicopedagogo que trabalha lá. Posso fazer lá? Não. Psicopedagogo não é pedagogo, a não ser que o psicopedagogo também seja pedagogo, tá? Se não tiver pedagogo, pessoal, não pode fazer, tá? Quem tem que assinar esse estágio lá na instituição é o pedagogo. Então, se eu vou fazer no hospital, tem que ter pedagogo nesse hospital. Se eu vou fazer na empresa, tem que ter pedagogo nessa empresa.
Se eu vou fazer na igreja, tem que ter pedagogo nessa igreja. Se eu vou fazer no museu, tem que ter pedagogo nesse museu. Se eu vou fazer na delegacia, tem que ter pedagogo nessa delegacia. Ok? Então, a premissa é essa, tá? Tem que ter o profissional da pedagogia atuando no contexto, tá certo? Que é para legitimar o estágio de vocês. Do contrário, pode ter até ação pedagógica lá, mas se não tiver o profissional, não tem validade alguma, ok? Então, isso é o principal. Então, no módulo 5, a gente tem a biblioteca com os documentos e fichas que têm relação direta com o que está apresentado no módulo 5. Então, vocês vão ter que depositar mais uma vez, né? A carta aceite do estágio, a carta de apresentação do estágio, e aí, seguido da descrição da instituição e também da ficha de frequência, tá certo? Reparem que aqui não tem plano de ação, tá bom? Não tem. Aí sim, passamos ao módulo 6, o módulo final desse estágio, né? Nesse módulo também tem a biblioteca com todos os documentos e fichas que estão relacionados às atividades orientadas no módulo 6. E, basicamente, a gente tem aqui a ficha de desempenho individual avaliado pelo gestor, e aqui sim a necessidade de reforçar uma orientação. Só existe um campo para depositar esse documento, mesmo embora ele precise ser elaborado tanto para a gestão escolar quanto para a gestão não escolar. Então, o que é preciso fazer? Salvar em um mesmo arquivo a ficha de desempenho individual feita pelo gestor da gestão escolar e a ficha individual de desempenho de avaliação do gestor da gestão não escolar. Coloquei as duas fichas no mesmo arquivo. Salvei e encaminhei, ok? Ai, Grazi, depois que eu coloquei esse documento é que eu vi que só tinha esse espaço. Ora, dentro do prazo de entrega, eu consigo reverter, né, converter essa entrega de atividade em rascunho. A partir do momento que eu faço isso, eu possibilito que você faça a correção e entregue de novo. Então, se for o caso disso ter acontecido com algum de vocês, antes do encerramento do prazo de entrega das atividades, tem que ser antes, tá, pessoal? Vocês precisam me solicitar essa alteração para que vocês façam essa correção e enviem novamente. Grazi, e se passar o prazo, eu posso fazer isso depois? Não. Existe uma portaria na instituição que proíbe a reabertura de atividade fora do prazo. Ok? Então, eu não consigo reabrir a atividade depois que ela encerra. A FUMEC virtual ela só tem autorização para proceder com reabertura de atividade se ocorrer um problema na instituição, ou seja, o AVA saiu do ar justamente no último dia do prazo de entrega das tarefas. Aí sim, a FUMEC virtual ela concede um novo prazo, tendo em vista que foi um problema na instituição, né? O AVA saiu fora do ar, então todo mundo que deixou para postar, ainda que seja no último dia, está dentro do prazo, não pode ser prejudicado por isso, não é? Aí sim. Agora, nossa, Grazi, passou o prazo, eu entreguei, mas eu entreguei errado.
Você pode reabrir para eu consertar? Não, não consigo. Então, estejam atentos ao prazo final, para que, se for o caso de vocês reverem alguma dessas postagens, eu ficar sabendo para poder fazer a conversão da entrega para rascunho, porque aí sim vocês conseguem postar de novo. E a mesma coisa em relação aqui ao anexo 8, que é a avaliação do estagiário, né? A avaliação que você faz do seu percurso no estágio, tá certo? Considerando que você esteve em 2 campos, não é? No espaço escolar e no espaço não escolar, eu preciso que você se avalie enquanto estagiário, né? No percurso desses 2 estágios, nesses 2 espaços distintos. Por fim, finalizando, a gente tem o relatório final. Aqui, uma última orientação muito importante. O relatório final, ele é um só, certo? Ele é um só e ele também tem uma estrutura já prevista. Então, vocês precisam manter a lógica dessa estrutura para compor os elementos que eu considerei como essenciais num relatório de estágio. Dica de ouro: relatório, pessoal, ele pressupõe um texto descritivo, né? Você vai me contar o que você fez ao longo do percurso do seu estágio. Então, não é um texto dissertativo, não é um texto narrativo, é um texto descritivo. Porém, ele precisa, ao mesmo tempo que ele descreve, ele precisa analisar, né? Se você vai descrever para mim um percurso de uma prática pautada na observação, eu preciso que, ao me contar o que você observou, né, você coloque uma análise disso, certo? É claro que você não vai escrever lá, eu acho, eu penso, né? Mas à medida que você me disser que foi possível observar o pedagogo no planejamento e na elaboração de projetos de formação para a qualificação profissional na empresa X, um processo que demonstrou, né, muita aderência àquele espaço, à medida em que contribuiu para que a proposta formativa estivesse diretamente alinhada às necessidades daqueles profissionais, à necessidade daquela empresa. Então, assim, você está me contando que você observou o pedagogo construindo um projeto e que o que ele pôs no projeto foi extremamente assertivo e que foi em cima da necessidade daquele ambiente, né? Então, você está fazendo uma análise, não é? Você está fazendo uma análise daquilo que você viu. E eu vou entender isso quando eu ler, tá certo? E como é um texto, né? Um relatório único, para trazer as informações das observações em 2 espaços distintos, aí vocês têm que ter esse cuidado, né? De começar e dizer para mim assim: o presente estágio de gestão escolar e não escolar foi desenvolvido na escola tal, no caso da gestão escolar, e na instituição tal, no caso da gestão não escolar. Em se tratando do que foi observado na escola tal, em relação à atividade do pedagogo na gestão escolar, né? Eu vi isso, aí faz tudo de gestão escolar. Depois, você traz outro parágrafo, já com relação à observação das atividades do pedagogo na empresa, no hospital, no museu,
na igreja, na ONG. Aí vocês vêm trazendo tudo de gestão não escolar, né? E nas considerações finais, vocês amarram essa experiência, né? Amarram essa vivência da gestão nos dois espaços, tá certo? Não se esqueçam também de que no relatório final é importante as referências bibliográficas. E fica a critério de vocês colocar anexos ou não, né? Tem gente que gosta de colocar anexo, coloca foto, né? Coloca alguma coisa que teve oportunidade de fazer na escola, de participar de forma mais ativa, né? Vamos supor que lá na gestão você participou de uma reunião de pais e o diretor, né, o pedagogo, o gestor, ele te convidou para fazer uma dinâmica de interação. Aí você anexa ali no seu relatório a dinâmica que você usou, né? Não tem problema nenhum, vocês podem colocar anexos do jeito que vocês quiserem. Não é obrigatório, tá? Só estou dizendo que é possível. Quem quiser e tiver esse material e achar interessante compartilhar, pode utilizar o relatório para enviar tudo isso, né? Salvo no mesmo arquivo, porém, não como estrutura do relatório, mas sim como anexo a esse relatório. E aí, finalizamos esse percurso de estágio e eu abro, então, agora para as dúvidas de vocês. Estou vendo aqui a Sara está com a mãozinha levantada. Antes de eu te passar a palavra, Sara, deixa só eu ver aqui as dúvidas que estão no chat, porque, se eu não me engano, tem uma colega que deixou aqui registrada a dúvida, mas ela não ia poder ficar. Então, eu vou deixar gravada a resposta para a dúvida dela. Então, a gente tem aqui Grazi, o de gestão escolar pode ser acompanhado, a coordenadora da educação infantil da escola. Se ela for a gestora desse processo, sim, né? Não tem problema nenhum. Na escola, vai depender muito da estrutura da escola. Se vocês estiverem numa escola pública, a estrutura não muda, né? Você tem o diretor escolar, o vice-diretor e o pedagogo, que normalmente é o supervisor pedagógico, né? O especialista de educação básica. Então, tanto faz vocês acompanharem o gestor pedagógico ou o gestor administrativo, porque ele também acompanha processos pedagógicos na presença do pedagogo da escola, do especialista de educação básica da escola. Se vocês forem para uma escola privada, aí pode ser que não tenha diretor, tem coordenador administrativo e coordenador pedagógico, né? Tem um coordenador infantil, um fundamental e um médio. Vai depender, tá certo? Então, tranquilo, pode acompanhar. Deixa eu ver aqui. A outra. A colega justifica que ela não vai conseguir acompanhar a aula toda e vai deixar aqui registrado. E depois ela pega a gravação para a resposta dela. Estou com estágio não escolar programado para ser realizado em uma unidade do Kumon, que tem pedagogo como gestor. É um campo válido? E como... Não, e para confirmar, são dois campos em dois locais diferentes, escolar e não escolar, certo? Outra dúvida, a proposta de intervenção não precisa assinatura, correto? Bom, então vamos por parte. Kumon, pode fazer estágio de gestão não escolar lá? Pode, sem problema algum. Tendo pedagogo, pode fazer, ok? Da mesma forma que você pode fazer numa escola de idioma, né? Escola de língua. Tem pedagogo lá organizando os processos pedagógicos? Pode fazer. Tudo certo, tá? Respondendo, são dois campos, né? Diferentes, exatamente. Do início da aula até esse momento que eu começo a esclarecer dúvidas, eu conto esse percurso e reitero toda essa orientação, ok? E a proposta de intervenção não precisa de assinatura. Se no formulário, né, na ficha,
não tiver lugar para colocar carimbo e assinatura, não precisa. Quem colocou, excelente. Sinal que você compartilhou, né, a sua elaboração com o supervisor do estágio. Não tem problema nenhum. Mas é só observar nos documentos e fichas, tem o campo de usar o carimbo e a assinatura, esse é obrigatório, porque senão não legitima o documento. Se não tem o campo, não precisa. Se o fez assim mesmo, não tem problema, ok? Então, dúvidas do chat respondidas, vamos à dúvida dos presentes. Sara, fica à vontade. Oi, Graça, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Eu queria te solicitar justamente essa reabertura com questão da avaliação do gestor, porque eu já fiz a postagem e eu achei que seria necessário somente no estágio de gestão escolar. E aí eu acabei não colocando do gestão não escolar. Você está com seu AVA aberto aí? Tô. Lá vai, então. Vou te pedir para conferir se deu certo, tá? Tá, Estou fazendo em tempo real o procedimento aqui. combinado. Entrando lá, verificando a entrega, tá entregue mesmo, bonitinho, JPEG que você mandou. Isso. É isso mesmo? Estou Isso mesmo. remetendo o documento aqui para rascunho. Olha aí se deu. Atualiza a sua Um página e minutinho olha aqui. aí se abriu o campo para você enviar de novo. Prontinho, abriu sim. Perfeito. Aí você vai fazer a correção aí, anexando os dois arquivos no mesmo, os dois documentos no mesmo arquivo e enviar de novo para mim. Tá bom. Obrigada, viu, Graça? De nada. Mais dúvidas, pessoal? Estou à disposição de vocês. Quem mais? Augusto, Josiane, Rosa. Ninguém? Tá tranquilo? Então, sucesso. Né? Que bom, que bom. Eu acho que também com essa nova explicação, perpassando todo o processo, né? Para aqueles que não puderam estar, e mesmo para vocês, na hora de finalizar, se tiver alguma dúvida, assiste de novo, eu acho que fica tranquilo, não fica? Acho que ficou claro, né, o percurso. Acho que não temos mais muito o que complicar, não é? Lembrando, pessoal, que a gente tem um cronograma, né? Tem o cronograma da nossa disciplina, e aí a gente tem que estar atento ao prazo para entrega de todos esses documentos e fichas. Eles estiveram abertos, tá certo? Desde o início do estágio. E vão fechar também no mesmo dia, tá? Vão fechar no mesmo dia. Então, tem que estar muito aberto para não perder o bonde. E não esquecer de colocar nenhuma tarefa, tá bom? A carta aceite, ela está valorizada em 2 pontos, a descrição da escola em 5 pontos, a proposta de ação em 4 pontos, a ficha de frequência em 2 pontos, tá certo? E aí eu estou falando de todos os documentos que compõem a gestão escolar. Mesma coisa com a gestão não escolar. Carta de apresentação, né? 2 pontos. Carta aceite, 2 pontos. Descrição da instituição, 5 pontos. Não temos plano de ação na gestão não escolar. Ficha de frequência, mais 2 pontos. A avaliação feita tanto pelo gestor quanto pelo aluno, 2 pontos cada uma. Integralizando 40 pontos das atividades no AVA. E para integralizar os 100 pontos de toda a disciplina, o relatório final, que vale 60
pontos. Hoje é dia 18 de maio, não é? O prazo final para o envio de tudo isso é 9 de junho. Então, não percam esse prazo. 9 de junho até as 23 horas e 59 minutos. Depois disso, não é possível mais enviar. A Grazi não tem autonomia para reabrir as atividades do AVA, tá bom? Grazi, nós estamos fazendo estágio, TCC, prova, né? A prova é dia 8, né? A entrega, dia 8 não, dia 7, não é isso? Dia 15 de junho, Grazi. Não nos mate do coração, por favor. Ah, é 15? Então ainda tem uma semana antes, né? 15 de junho. Ai, que bom. Que bom. Então, a gente tem a prova acontecendo 15. E as nossas atividades devendo ser entregues uma semana antes. É, isso mesmo. Por quê? Né? Grazi, prorroga, vamos entregar depois, tal, tal, tal. Eu já fiz isso em outros momentos e não foi bom. Por quê? A partir do momento que a gente tem a prova, né? O dia das avaliações finais, o AVA é fechado para todo e qualquer tipo de lançamento. Por quê? Logo na sequência da avaliação, existe um processo de migração das notas do AVA para o Cinef. Então, para sincronizar essa importação, eles tiram todo o acesso de nós professores ao AVA para não ter conflito de alteração no momento em que essas notas estão sendo importadas. Já aconteceu de eu pedir a prorrogação da entrega, da data de entrega, e eu não consegui lançar as notas até que todo esse processo de importação fosse concluído, e isso gerou o quê? Problema e insatisfação com os alunos que entravam no Cinef, viam todas as suas notas das outras disciplinas, não via a nota do estágio e via a seguinte mensagem: reprovado. Nossa, mas isso gerou uma dor de cabeça danada, né? Porque o status do Cinef foi reprovado, uma vez que não houve a importação da nota em tempo hábil, né? Considerando que eu possibilitei a entrega dos documentos no momento posterior à prova, quando acontece esse bloqueio, ok? Então, até que tudo isso fosse concluído, e aí tem que esperar exame especial, né? E tudo mais. Isso aí vai um tempão. Na hora que vocês começam a acessar tudo pelo Cinef, vem a notícia bombástica de que vocês estão reprovados no estágio. Aí isso dá uma dor de cabeça, uma molação, porque até a gente explicar que foi por causa do prazo de entrega, né, que ocorreu depois da prova, vocês já morreram de raiva de ter feito o estágio todo, entregar tudo e tomado bomba nele, né? Então, não tem a possibilidade de eu conceder uma extensão desse prazo, haja vista que, bem feita a correção da aluna, a gente tem esse dia 9 aí, exatamente uma semana antes da realização da nossa prova, que é para garantir que, entre o dia 9 e o dia da prova, que é dia 15, né, a gente consiga lançar todas as notas do estágio, para, na hora que fizer a importação das notas do AVA para o Cinef, junto com a importação das notas da Starline, né, da prova, que é feita pela Starline, para o Cinef, as do estágio já estejam lá também. Combinado? Feitas essas explicações e esclarecimentos, alguma dúvida?
Grazi, o meu Oi. prazo tá no dia 8 de junho, não. Tá dia 24 de maio, sexta-feira agora. O meu prazo de postagem. Aí no AVA? Sim, para todas as tarefas. No meu planejamento aqui, tá 9/6. Todas, dia 24 de maio. Tá nessa 9 sexta-feira. 9/6 não seria a sua devolutiva? Não. Não tem um prazo só para isso. Entendi. Entendeu? Porque aí eu dou o feedback só do relatório, né? Que as outras já são automatizadas. Eu vou lançando a nota e só dou feedback quando acontece de estar o documento postado errado ou faltando carimbo ou assinatura. Aí eu não consigo fazer nada, né? Especialmente se o prazo já tiver passado. Mas o feedback eu só dou do relatório. Curioso, porque no meu arquivo de planejamento que está aberto aqui na minha frentinha, não é? Está 9/6. Vou confirmar isso. Se eu puder jogar para 9/6, acabou, né? Já dá mais uma respirada para vocês. Agora eu não sei por que está 24. Vou confirmar com a Joelma se por um acaso houve alguma coisa, né, que justificasse. Grazi, Oi. tem uma colega, eu até esqueci o nome dela, que ela ainda não tinha começado a fazer o estágio, que ela foi em algumas escolas e que as escolas não eram credenciadas à FUMEC para ela. Eu não sei se ela chegou a falar com você. Mandou sim. Não precisa ser, né, Grazi? Não. A FUMEC, pessoal, ela não celebra nem convênio, né? Nem nenhuma outra parceria por meio de instrumento, tá? Ela não faz isso. O que legitima o estágio, não é? É a carta de apresentação num documento padronizado, devidamente assinado. A gente não tem, né, esse procedimento na FUMEC de fazer convênio com instituições, tá certo? A gente conta mesmo com a colaboração da instituição, né, na concessão desse espaço, né, pensando que ela vai estar contribuindo com a formação de novos profissionais. Exatamente. Tá? E tem escolas, assim, mesmo da prefeitura, que tem má vontade. Muitas escolas têm má vontade. Mas por quê, né, gente? É a exposição delas, né? Exatamente. Elas vão ficar expostas diante de algum fato que não esteja muito bacana. Por exemplo, se eu sou diretora de uma escola e vou receber um estagiário de gestão, ele vai me perguntar do projeto político-pedagógico da escola. Se eu não tenho, vai ficar feio para mim, não vai? Vai. Não, então, é melhor eu dar uma justificativa de que mas não tem convênio com a universidade, então eu não posso conceder o estágio. Peraí, né? A escola que eu fui... É estágio curricular, não gera nenhum tipo de ônus para aquela instituição, né? A partir do momento que a instituição tem uma carta de apresentação devidamente assinada pela instituição de ensino superior, se amanhã você chegar lá no Ministério do Trabalho e falar que você trabalhou na escola e que você quer receber, com essa carta, ela já resolve o problema. Trabalhou nada, fez estágio curricular, que é a carta da instituição. Então, não tem por que burocratizar isso. Não tem porquê. Né? Mas tem escola que é assim mesmo. Mas a que eu fiz aqui, nossa, a diretora, uma gracinha. E ela falou, eu adoro estagiários, que é bom que ajuda a gente. Falei, ó, que legal. Mas tem escola que realmente tem muita má vontade. E eu fiquei... Ô, Rosa, mas eu tenho medo dessa fala aí, viu, Rosa? É bom que ajuda?
Como assim? Você está lá para aprender, como é que você vai ajudar? Não, sei lá, que ela falou dessas palavras, é bom que Eu ajude. tenho medo, hein, Rosa? Eu tenho medo. Até que no de gestão não é muito comum, não. Mas no de docência, minha amiga, Nossa, tem um estagiário na sala, a professora faltou, o pobre do estagiário fica lá na sala sozinho. Vê se pode um trem desse. Isso é verdade. Eu tenho vontade de ir lá mandar fechar a escola quando eu fico sabendo disso. Eu tenho muito medo dessa fala. Mas eu fiquei até, falei, poxa vida, a coordenadora vai ficar até, quando eu for embora, ela vai falar que alívio, que eu ficava na cola dela. Eu falei, eu sou sua sombra, eu tenho que ficar aqui atrás de você. Eu tenho que aprender, tenho que aprender com você. Isso mas mesmo. aí teve, em alguns momentos, que ela reunia com a diretora ou a vice-diretora e ela pedia para eu esperar lá fora. Que deve ser alguma coisa muito particular, né? Então, falei, meu Deus. Aí eu ficava lá fora esperando. Então, ela poderia te pedir mesmo. para participar, né? Mas ela não ficou confortável, tá tudo certo. É. E aí, qual que é o aprendizado que você tirou disso? Que ela não te deixou participar? Não. Não. Que você, como gestora, em alguns momentos vai ter que ter esse cuidado de não expor, né? De não faltar com a ética na abordagem de algumas coisas que podem ser muito sensíveis. Muito sensíveis. Às vezes eu ficava até sem graça. Nossa, será que eu estou sendo invasiva aqui? Ai, mas ela é muito gente boa, gostei demais. Que bom, eu espero que vocês estejam aproveitando bastante essa oportunidade. Vou contar para vocês aqui. Em turmas anteriores, eu tive alguns alunos que se destacaram, sabe? Especialmente no estágio de gestão, porque eu também fico com o estágio de docência de fundamental, né? De uns anos para cá. O de gestão sempre foi comigo mesmo, desde sempre. E aí, hoje, eu tive a oportunidade de convidar um desses alunos que se destacaram, e hoje ele está comigo lá na Secretaria de Estado de Educação, foi aprovado o concurso, vai ser nomeado, né? E, assim, me chamou a atenção a forma como ele levou a sério esse estágio de gestão, mesmo sendo 10 horas, é muito pouco tempo, né? Ele levou a sério e teve uma oportunidade lá de um contrato pela MGS, e eu o convidei, ele aceitou o desafio, foi munido de todo esse aprendizado que ele teve no campo do estágio e está lá brilhando. Fez o concurso, passou no concurso, né? Vai ser nomeado agora em breve. A gente nomeia o primeiro lote de nomeados agora, finalzinho de maio, mais tardar, início de junho. Vão ser 2.000 nomeações nesse primeiro lote. Espero que ele já esteja nesse primeiro lote, porque aí ele fica tranquilo. Mas para dizer assim que a gente faz as nossas oportunidades, né? Independente do tempo, independente dos desafios, se a gente souber aproveitar, a gente acaba fazendo as nossas oportunidades. Eu fiquei muito feliz, tanto de ter contribuído com a formação dele, quando ele esteve aí, onde vocês estão hoje, quanto de estar podendo proporcionar para ele a primeira experiência profissional formal dele como pedagogo, né? Então, assim, eu sou muito, muito atenta a isso, viu, gente? Muito atenta. Daqui uns anos eu posso estar mandando uma mensagem no Instagram de vocês assim: oi, gente, tudo bem? Vocês se lembram de mim? Tem uma vaga aqui para trabalhar, vocês querem vir? Enfim, né? Tudo é o modo como vocês aproveitam essas oportunidades, né, Rosa? E aí, nesse espaço aí, se você gostou, é sinal que você aproveitou, né? Tudo que te foi possibilitado. A vontade de ficar, nossa, e é só criança carente, aliás, a maioria criança carente, mas a vontade de ficar naquela escola. Ficar lá, né? Aconteceu uma coisa muito chata comigo em dezembro. Eu fiz a inscrição do concurso da prefeitura e cheguei, fui, beleza, fui lá no Buritis. Aí cheguei, eu não sei o que aconteceu, fiz confusão, estava em reforma na minha casa, estava confusão danada, e eu não atentei ao horário de que os portões... Fechamento dos portões. Para mim era 8h40, sei lá, eu cheguei 8h30,
Aí falei, gente, eu cheguei tão cedo. Eu sempre estou correndo, né? Nunca cheguei no compromisso tão no horário. Aí não tinha quase ninguém, pouca gente aqui. Aí tinha algumas pessoas de fora, falou, não, já fechou. Já fechou. Era Isso 8h30. agora está muito comum, viu, Rosa? Nossa, você tem que estar atento ao que lá. está no edital. O edital tem antecipado muito o horário de fechamento dos portões, ou seja, os portões estão sendo fechados meia hora, 40 minutos antes. Eu fiquei tão triste. Ou seja, se você chega no lugar com 15 minutos, você chega com folga, mas o portão está fechando é com meia hora. E a minha filha viu, ela falou, mãe, eu vi quando você imprimiu a ficha de inscrição, eu vi que era 8h30, eu falei, meu Deus do céu, o que me falou? Né? A mãe também ali ia saber. Augusto, você tinha levantado a mão. Era a mesma questão que no meu AVA o prazo é dia 24, mas você já respondeu. Já. Uai, gente, eu vou verificar isso. Se puder ser dia 9, vocês vão ficar tristes demais comigo, né? Porque no meu planejamento, gente, está aqui dia 9, ainda rachuradinho de verde, que foram as atualizações do arquivo que eu fiz. Vou entender com a Joelma por que está dia 24. Já que a prova é só dia 15, né? Oi? Vou ficar triste, Grazi. Aí, tá vendo? Imagino. Deixa eu interromper aqui a nossa gravação. Finalizar aqui. Ai, que bom que deu tudo